E aí, minhas queridas e meus queridos, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Beleza? Vamos lá, para mais uma aulinha. Eu vou mudar um pouquinho o andamento do nosso curso, porque eu percebi algumas coisas nessas primeiras semanas que nós interagimos e eu vou dar uma desacelerada, né? Porque teve bastante gente que me procurou, estava com muita dúvida e eu vou explicar algumas coisas que normalmente a gente não explica no início do curso, né? Porque é meio esperado do aluno, mas enfim, a gente está na situação de pandemia, pode ser que nem todos tenham essa noção do que tem que fazer, como estudar. Então eu vou dar algumas dicas no começo desse vídeo aqui, tudo bem? Primeiro eu vou comentar sobre a própria videoaula, tá? Porque tem muitos alunos, nosso alunado está bem heterogêneo pelo que eu vi, tá? Tem gente que tem mais facilidade com a física, eu sei que tem muitos alunos que dependendo do curso, dependendo da escola que estudaram, já tiveram um certo conhecimento aí de física no ensino fundamental, tá? E pode estar achando que o curso está um pouco lento e tal, então, embora a gente tenha tido uma aulinha só, uma, duas aulinhas, enfim, tá? Então já vou deixar isso claro. Esse curso aqui, tá? É um curso de física básica do ensino médio, tá? E é para alunos das escolas do ensino das escolas do Estado, tá? Da diretoria de ensino do Estado. Então, eu não assumo que o pessoal teve física, tá? Então a gente vai começar do zero mesmo na física, tudo bem? Só deixar claro. Segunda coisa, tá? Ah, professor, eu não gosto da sua aula, não quero assistir sua aula. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você pode assistir qualquer videoaula, tá? Eu vou recomendar a minha aula, porque é a forma como eu estou passando o curso. As atividades que eu peço para você fazer lá na plataforma vão ser baseadas na minha videoaula. Mas é claro, você tem videoaula que você quiser aí, é só você olhar o tema, sempre na atividade, no trabalho associado à videoaula vai ter videoaula 02 e o nome da videoaula lá, velocidade média, movimento retilíneo uniforme, tá? Primeira lei de Newton, que seja. Você procura por aquele tema, você pode assistir a aula que você quiser, tá? Então vamos começar. Gente, quando você está assistindo uma videoaula, tá? Então a minha sugestão é que você se porte aí como se você estivesse assistindo uma aula presencialmente, tá? Então esteja com seu caderno, lápis, borracha, caneta, tá? Vai fazendo anotações, entendeu? Tem uma passagem do vídeo que você não entendeu muito bem? Não deixa o vídeo correr. Para o vídeo, volta, você tem essa possibilidade. Escuta o que eu estou falando de novo, anota aquilo ali. Se você teve dificuldade para entender, você anota e faz um asterisco. Depois deixa lá, perguntar para o Thomas, tá? Por que eu estou falando isso? Porque muitos de vocês vieram procurar eu para tirar dúvida e vieram com a seguinte dúvida: ah, professor, não entendi nada. Professor, não sei nada. Professor, aqueles delta lá. Professor, aquela que eu não entendi nada. E não conseguiu me falar. Eu tentei extrair, né? Eu tentei e falei, vamos ver o que ele não entendeu. Não conseguiram me falar o que não estava entendendo. Então, o professor, você tem que tentar se colocar no lugar dele. Ele não consegue fazer nada, gente. Ele não consegue fazer nada, tá? Você tem que dar uma dúvida um pouco mais específica pro professor. Olha, professor, nesse minuto do vídeo, você fala tal coisa que eu não entendi, tá? Ou o primeiro exercício, professor, vamos começar com o primeiro exercício. Quando eu li, eu não consegui entender o que tem que fazer. Essas dúvidas já são mais específicas, a gente tem um ponto de partida. Mas quando você fala que você não entendeu nada, tá? A única coisa que eu tenho para fazer é, olha, vai assistir a aula de novo e anota suas dúvidas, tá? Beleza? Vamos combinar assim? Tá? Aí mais algumas dicas aí quanto às dúvidas, já que eu tô falando das dúvidas, né? Tenta, se você tentou resolver já o exercício e não conseguiu, ou se você está com dúvida se está certo ou não, vocês viram lá que os exercícios têm um prazo muito longo para você entregar, tá? Então o exercício vai ficar aberto até o final do bimestre. Você pode entregar mesmo que seja com atraso, tá? Então não precisa ter pressa. Tenta fazer, o que você faz? Manda a resolução para mim. Tira uma foto do seu caderno e manda pelo chat. Quando você for tirar a foto, só vou pedir assim, tenta tirar foto já, entendeu? Para ela ficar no modo de paisagem com o seu celular, mas dá uma olhada na foto que você tirou com o seu celular, para não ver se o celular, se a foto ficou tombada e tal. Isso daí já ajuda bastante também, tá? Não tem problema você mandar a foto torta,
eu só vou ter um pouquinho mais de trabalho aqui na hora de ver ela, mas assim, é só para você tomar um pouco mais de cuidado com isso, que ajuda bastante o meu trabalho, tá? Muito bem, então assista a aula anotando, faça as anotações, o que tiver na lousa, não sei se você percebeu, tem muitas horas que eu paro e falo, ó, tira um print, tchá, eu brinco assim e tal. Para o vídeo naquele momento, anota o que está na lousa, tá? E aí continua. Quando eu for fazer um exemplo de exercício, tá? Você tenta fazer junto, tenta resolver junto. Ou veja a resolução, depois tenta resolver de novo. A parte da física, o início do estudo da física, que é essa parte mais mecânica, ela acaba sendo importante. Eu sei que não é uma coisa que vai parecer assim, parece que eu estou só repetindo e tal, professor. Pois é porque muita gente tem bastante dificuldade com essa parte de nomenclatura, interpretação, tá? Então, nesse começo você aprender de forma mais mecânica, tudo bem, não tem problema nenhum. Beleza? Tá? Então, anote tudo que der, anote o que eu falo, anote as suas dúvidas, tá? Para quando você vier me perguntar, você ter noção certinha do que você não está entendendo, beleza? Na hora que você for resolver os exercícios de tarefa, leia os enunciados, né? E tente repetir os passos que eu estou fazendo aqui na resolução também, tá, gente? Então, tente imitar o que eu estou fazendo, digamos assim, entendeu? Veja que eu leio o exercício, anoto os dados, identifico qual é a equação que eu vou ter que usar e substituo os valores na equação. Basicamente, não é toda questão de física que é assim, claro, tá? Mas os exercicinhos, a maioria deles serão dessa forma, tá bom? Então tente fazer isso e que eu acho que vocês vão ter um pouco mais de sucesso em aprender física, tá? Eu não tô desacostumado a escutar isso. Eu escuto isso todo ano, principalmente de aluno de primeiro ano, tá? Na física, eu não entendo nada, não sei o que, o cara tem medo, entendeu? Não precisa ter medo. Você vai aprender, tá? Eu demoro muito, eu não consigo, não entra na minha cabeça isso e tal. A física, gente, tá? É assim como qualquer outra disciplina, tá? A aprendizagem, ela não acontece assim automático, tá? Tem que ter um esforço. Tem que ter uma dedicação. Não tem como, tá? Na matemática também, vocês sabem muito bem. Matemática, o que é matemática sem você ter a parte mecânica repetitiva lá de fazer os exercícios, né? É muito importante. Na física também. Beleza? Então o que eu vou fazer nessa aula aqui? Não vai ter exercício novo nessa semana, tá? Vocês vão continuar resolvendo os exercícios da velocidade média. Eu já fiz, professor. Ótimo, você tá livre, tá? Essa semana. Beleza? E eu vou resolver alguns exemplos extremamente parecidos com aquele. Então, você que não conseguiu resolver nada ainda, tá? Beleza? Pega esses exercícios de exemplo que eu estou fazendo aqui e depois vai lá para a tarefa e tenta resolver. Me procura no chat, manda a resolução para mim que a gente vai trocando uma ideia. Beleza? Então vamos lá, primeiro exemplo. Vocês vão ver que são extremamente semelhantes com os da tarefa que vocês têm que fazer lá. Tá? É de propósito isso. Primeiro exemplo. Um automóvel viaja entre duas cidades que ficam a 400 km de distância uma da outra. Pera lá. Primeiro ele está falando de um movimento. Daí vocês conseguem entender isso, né? Um automóvel viaja, ou seja, ele está se deslocando. E ele está viajando de uma cidade para outra e a distância entre essas duas cidades é de 400 km. Quer dizer que o deslocamento que ele teve, tá? O deslocamento que ele teve nesse movimento foi de 400 quilômetros. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai anotar esse dado. O deslocamento é 400 quilômetros. Como que a gente representa deslocamento na física? ΔS, tá? É igual 400 quilômetros. O deslocamento é 400 quilômetros. Muito bem, a gente continua a leitura. Ele sai às 6 horas da manhã e chega até seu destino às 8h30 da manhã. Então, ele saiu às 6 horas e chegou às 8h30. Sabendo dessa informação, que ele sai às 6 horas e chega às 8h30, a gente consegue identificar qual é o intervalo de tempo que ele demorou nessa viagem, concorda? Das 6 para as 8h30, quanto tempo passou? 2 horas e meia.
certo? 2 horas e meia. Então passou, ó, 2 horas mais meia hora, que é 30 minutos, certo? Eu quero escrever esse intervalo de tempo na forma algébrica. É o ΔT, ok? É isso que eu quero fazer. Tá? Como que eu escrevo isso? Se eu quero escrever esse tempo em horas. Por que eu quero escrever esse tempo em horas? Ó, vamos terminar de ler o enunciado. Determine a velocidade média desse automóvel. Né? Ele quer que eu determine a velocidade média, vamos determinar com os dados que estão aí mesmo, ou seja, em quilômetros por hora. Ok? Então eu tenho que escrever esse tempo em horas. Se o tempo transcorrido for de 2 horas e meia, eu vou escrever assim, ó, 2,5, 2,5 horas, tá? Toma muito cuidado. Muita gente confunde, acaba escrevendo isso daqui como 2,3. Ah, é 2 horas e meia, ó. 2,3. Confundindo aí o minuto com hora, né? Tá bom? Então, olha só os dados que eu tenho. Eu tenho intervalo de tempo e tenho o deslocamento. Ele pede para calcular a velocidade média. A gente sabe que velocidade média, tá? A gente apresentou isso daqui na aula, né? ΔS por ΔT. O que eu vou fazer? Eu vou substituir o valor do ΔS, 400 quilômetros, tá? E o valor do ΔT, 2,5 horas. E faço o cálculo, tá? Nesse caso aqui, se eu não me engano, vai dar 160 quilômetros por hora. É isso, porque 1 sobre 2,5, né? Se fosse 10 sobre 2,5, daria 4. Então é 0,4. Ou 4 vezes 40 dá 160. Ai, professor, como que eu vou fazer essa conta? 400 dividido por 2,5? Professor, tem que fazer uma divisão. Eu não sei fazer igual você faz aí. Eu tenho que colocar na chave assim e tal. E papapá, né? E pá. E desce aqui e tal. Ué, faz aí. Tranquilo. Professor, vou botar na calculadora, já que você não está nem olhando aí e tal. Aproveita. Eu não estou mesmo. Tudo bem. Tá? Beleza? Então, nesse caso, o primeiro exemplo nosso deu 160 quilômetros por hora. Tá? Esse é o primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo. Olha só. A velocidade média de um ciclista durante uma prova indoor é aproximadamente igual a 72 km por hora. Tá? Se a distância percorrida a cada volta é de 3.000 metros, qual o intervalo de tempo médio, em minutos, gasto para completar cada volta? Vamos lá. Olha só. Vamos ler novamente com calma. Velocidade média de um ciclista durante uma prova indoor é aproximadamente 72 km por hora. Tá bem exagerado esse valor. Eu só peguei a questão, gente, só peguei a questão do questionário e mudei o valor. Tá? Beleza? Para ficar um exemplo bem parecido. É aproximadamente 72 km por hora. Então, ó, a informação que ele nos deu é a velocidade, ok? Beleza? Então, eu anotei a velocidade. Pela leitura, a gente identifica que é a velocidade, né? Se a distância percorrida a cada volta é 3.000 metros, então o deslocamento dele em cada volta é 3.000 metros, tá? Qual o intervalo de tempo, qual o tempo que ele percorre, qual é o ΔT? Olha a minha incógnita agora, ó. Qual é o tempo, né, que ele gasta em minutos? Essa questão aqui é muito interessante, porque a gente vai usar a mesma equação, tá? Só tem que tomar cuidado um pouco com o sistema métrico. Note que a distância está em metros e a velocidade está em quilômetros por hora. E ele pede o tempo em minutos. Então, como que você pode fazer? Você poderia, por exemplo, transformar esse deslocamento em quilômetros, que são 3 quilômetros, certo? Só que depois que você fizer o cálculo da velocidade com o tempo, da velocidade com a distância para achar o tempo, você acharia o tempo em horas, para depois passar para minutos. Só que será que ele demora mais de um tempo em minutos que seja próximo de 1 hora para completar uma volta? Né? Então o que a gente pode fazer? Aproveitando que esse valor aqui está fácil para fazer a conversão, vamos converter essa velocidade no sistema internacional.
tá? Como que eu converto essa velocidade no sistema internacional? Divide por 3,6. Vimos isso na aula também, tá? 72 dividido por 3,6 que dá 20. Então a velocidade 20 metros por segundo, tá? Agora eu tenho a velocidade em metros por segundo, eu tenho o deslocamento em metros. Quando eu fizer o cálculo pela velocidade média, o intervalo de tempo vai sair em segundos. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Agora eu vou substituir os valores do que eu tenho aqui. Ó. Eu tenho a velocidade, então desse lado vai ficar 20 metros por segundo. Tá? Eu tenho o deslocamento, que é 3.000 metros. E eu quero o tempo que vai sair em minutos. Em segundos, perdão. Vamos lá. Como que eu faço aqui para calcular, né, gente? Agora é equaçãozinha de primeiro grau, ó. A minha incógnita está do lado direito, dividindo o lado direito da equação. Eu vou passar ela multiplicando o lado esquerdo. Então vai ficar 20 vezes ΔT é igual a 3.000. Ó, passei multiplicando. Aí agora para isolar o ΔT eu pego 20 e passo dividindo, né? Então vai ficar ΔT é igual a 3.000 dividido por 20. Vamos ver esse tempo quanto vai dar em segundos, ó. 300 dividido por 2, o tempo dá 150 segundos. 150 segundos em minutos, quanto que é, né? Para você encontrar esse tempo em minutos, se você quiser, você pode fazer uma regrinha de 3, ó. 1 minuto equivale a 60 segundos, entendeu? Quantos minutos que equivale a 150? Você pode fazer assim, tranquilamente, faz essa regrinha de 3 e beleza, tá? Tudo bem? Aqui o que a gente pode fazer? A cada 60 segundos, né, é 1 minuto. Então eu tenho 120 segundos. Eu posso pensar assim, ó, 120 mais 30, né? 120 é 2 minutos e 30 segundos é meio minuto. 2 minutos, né? Isso aqui é meio minuto. Então vai dar 2 minutos e meio. E aí essa é a resposta. Ok? Beleza? Bem parecido lá com o que vocês têm que resolver na tarefa, tá? Vamos continuar? Vamos lá então. Então, ó, nesse momento, por exemplo, que você pode parar o vídeo, certo? E copiar no seu caderninho. Copia a resolução. Copia lá a resolução, se quiser copia o enunciado também, que está aparecendo lá em cima, né? Tá? E vamos indo, entendeu? Dá trabalho mesmo, gente, dá trabalho, tá? Não adianta achar que não vai dar trabalho. Lá no presencial não ia mudar muita coisa, não. Você ia ter a mesma aula, claro que ia ter a minha presença. É mais fácil de você perguntar diretamente para mim, tem o tempo separado exatamente para aquilo, tá? Mas você tem na sua casa que ainda assim estudar um pouquinho lá, fazer os exercícios do mesmo jeito. Beleza? Vamos lá. Próximo exemplo. Vou fazer um de cada, um parecido com cada um, para não ter discussão, tá? Você pode resolver a primeira tarefa, acerta tudo e pronto. A vozinha já tá ficando machucada já, né? Beleza. Terceiro exemplo. Ó, um caminhão mantém a velocidade de 70 km por hora para cruzar uma ponte, gastando assim 15 minutos para atravessá-la. Determine o comprimento dessa ponte em quilômetros. Olha só que interessante. Todos esses problemas são parecidos. A única coisa que muda é a incógnita que você tem que encontrar, certo? Vamos ler o exercício então com calma, pegando os dados no enunciado. Um caminhão mantém a velocidade de 70 km por hora. Então essa é a velocidade. O símbolo da velocidade é o V. Aí eu escrevo V é 70 km por hora. Ok? Muito bem. Para cruzar uma ponte, gastando assim 15 minutos. Esse é o tempo que ele levou para cruzar a ponte. 15 minutos. Tá? Determine o comprimento dessa ponte, ou seja, qual é o deslocamento que ele teve durante esses 15 minutos, mantendo a velocidade de
70 km por hora? Qual é o deslocamento? E ele pediu em quilômetros, ok? Muito bem, então, novamente, antes de sair fazendo conta, eu já sei que a velocidade média é ΔS por ΔT, é ΔS por ΔT, eu escrevi ΔT, tá? Ó, é ΔS por ΔT. E você tem que tomar cuidado. Primeiro, ele pede a resposta em quilômetros. Vamos ver os dados que a gente tem. Velocidade, quilômetros por hora. E o tempo? Está em minutos. Tá vendo que não é o mesmo sistema métrico? Então eu tenho que transformar esse tempo aqui em horas. Tá? Professor, eu quero transformar esse tempo em segundos, essa velocidade em metros por segundo, achar o deslocamento em metros para depois passar para quilômetros. Pode fazer. Mas se você transformar esse tempo em horas, na hora que você fizer o cálculo com a velocidade em quilômetros por hora e o tempo em horas, o deslocamento já vai sair em quilômetros automaticamente. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Pô, professor, como é que eu faço isso? Transformar 15 minutos em horas. Faz a regrinha de 3. Você tem dificuldade, faz a regrinha de 3. Ó, 1 hora equivale a 15 minutos. Não, a 60 minutos. Tá? A 60 minutos. Quantas horas que equivalem a 15 minutos? Beleza? Então você vai ver que 15 é 1/4 de 60 minutos, certo? Então quer dizer que o tempo, tá, é 1/4 da hora. 1/4, 1 dividido por 4, 0,25. Beleza? Então esse tempo aqui, esse ΔT, em horas, dá 0,25. Beleza? Muito bem. Vamos lá, aqui a gente vai fazer substituir os valores na equação da velocidade média. Velocidade, 70 km por hora. ΔS, que é o deslocamento, eu quero descobrir. ΔT é 0,25 horas. Tá? E agora, professor, como é que eu faço? Tá vendo esse 0,25 aqui? Eu vou passar ele multiplicando lá no 70. Então vai ficar 70 vezes 0,25, que é igual a ΔS, tá? Multiplicar por 0,25 é a mesma coisa que dividir por 4. Então você faz a continha, né? 70 dividido por 4 é 70 dividido por 2 dividido por 2, né? 35 dividido por 2, tá? Então vai dar 15 mais 2,5, 17,5. Certo? (17,5). Deixa eu colocar a mesa embaixo, porque daí eu aproveito já o espaço para fazer o 4, né? Ó, 17,5 quilômetros. Essa é a resposta. Beleza? Essa daqui que é a resposta. Fechou. Vamos para o último exemplo aí. E a nossa aula ainda está com 23 minutos, que é metade da duração de uma aula presencial, que é 50 minutos. Vamos lá. Exemplo 4. Um transatlântico faz uma viagem de 3.720 quilômetros, esse é o deslocamento, então a gente já marca aqui, tá? Olha só. Então a gente já anota o deslocamento, 3.720 quilômetros, tá? Em 5 dias e 4 horas. Esse é o tempo, concorda? Que não está exatamente escrito de forma algébrica aí, mas porque está com 2 unidades de medida, né? 5 dias e 4 horas, tá? Em metros por segundo, qual deve ser aproximadamente sua velocidade média de cruzeiro? Então ele quer saber qual é a velocidade. É uma questão igual a 1, tá? Igual a primeira questão. Ele deu o deslocamento, deu o tempo que demorou, pediu qual é a velocidade média. O que a gente tem que fazer? Esse tempo que está em dias e em horas, a gente tem que colocar uma unidade de medida só. Então vamos colocar em horas, porque a gente sabe que cada dia tem 24 horas, né? Então vamos lá. Esse ΔT vai ser assim, 5 vezes 24, mais 4 vai ficar tudo em horas, certo? 5 vezes 24 é 20 mais 4, né? Vezes 5. Então vai dar 100 com 20, 124. Então, o tempo total em horas
é 124. Veja que eu tenho o deslocamento em quilômetros e o tempo em horas. Vamos encontrar a velocidade média em quilômetros por hora. Certo? Substituindo no lugar do ΔS 3.720 dividido por 124. Tá? 3.720, aquele 372, gente. Aquele 372 tem alguma coisa a ver com esse 124 aí, hein? Porque 100 mais 20 mais 4, né? Vezes 3, 300 com 60 com 12. 60 com 12 é 72. 72 com 300... Ah, então vai dar 30 isso aqui. 30 quilômetros por hora. Essa é a velocidade. Ai, professor, cheguei na resposta. Toma cuidado que a questão pediu em metros por segundo. Então você vai ter que converter. Para converter, basta dividir por 3,6, tá? E aí, obviamente, eu coloquei ali o sinal de aproximado, certo? É um sinalzinho do igual com um tiozinho em cima, tá? Porque não vai dar, essa conta aqui não vai dar um valor inteiro, vai dar uma dízima. E é aproximadamente 8 aí, tá? Aproximadamente 8 metros por segundo. Vai dar 8, alguma coisa, eu vou deixar a aproximação mais simples aí, ok? 8 metros por segundo. Então, moçada, como eu disse, eu vou deixar essa semana para a galera aí dar uma reforçada, né, nessa parte de velocidade média. Eu posso até, vou ver se eu coloco alguns exercícios complementares, não precisa nem valer nota, tá? Pra galera que já pegou isso daí de boa e já tá manjando bem, tá? E aí dá mais uma reforçada também. Galera que tá com dúvida, não fez a atividade ainda, por favor, sigam as instruções aqui desses exemplos e resolvam os exercícios de tarefa lá, beleza? Se cuidem aí, a pandemia tá pegando de novo, tá? E é isso, galera. Um abraço pra vocês, ótima semana. Falou!